Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina, vamos para mais uma aula de biologia. E o tema de hoje é Reino Animalia, conceitos fundamentais 1, ou seja, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a reprodução dos animais, ok? Então, o objetivo é a compreensão, né, dos tipos de reprodução dos seres vivos. Será que eles se reproduzem todos da mesma forma? Será que não? Será que todos são de forma sexuada ou assexuada? Ou, de repente, pode misturar os dois, não é mesmo? Cada tipo de ser vivo tem um tipo de reprodução diferente. Vamos falar um pouquinho no geral de todos, né? Será que todos eles se reproduzem da mesma maneira? Então, não. Na verdade, não, né? Existem seres vivos, existem animais que vão se reproduzir de forma assexuada, e dentro dessa forma assexuada são várias formas diferentes, né? E existe a reprodução sexuada. Se nós pensarmos, por exemplo, entre as plantas, né? As plantas, a forma assexuada, tem lá você fazer a reprodução, né? A propagação do bulbo, né? Do rizoma, ou você fazer a estaquia, não é mesmo? Isso são as formas assexuadas. Então, quer dizer, não é uma forma só, não é? E na reprodução entre os animais também tem essas diferenças, tá? A que é mais básica de todas é justamente a reprodução sexuada. Porém, entre diferentes tipos de seres vivos, diferentes espécies, a gente tem diferentes formas, né, nessa reprodução sexuada, ok? E vamos começar com uma reportagem. Lembrando que se você quiser ter acesso a essa reportagem por completo, basta apontar sua câmera do celular até o QR Code, ele vai ler o link, ok? Então a reportagem é da revista Super Interessante, de 2011, e diz assim: é verdade que quando duas minhocas acasalam, elas acabam ficando grávidas? Olha só que interessante, é verdade sim. A minhoca é um anelídeo hermafrodita, o que significa que ela é dotada ao mesmo tempo dos sistemas reprodutores masculino e feminino. E ao final desse namoro, entre aspas, né, as duas minhocas trocam os gametas masculinos e ambas ficam fecundadas, ou seja, grávidas. Obviamente que, como toda reprodução sexuada, quem vai de lá para cá é o gameta masculino. Então, ambas, apesar de elas serem hermafroditas, né, que nesse caso tem os dois sexos, elas não conseguem fazer uma autofecundação, elas precisam de ajuda para que ocorra essa fecundação. Então elas trocam gametas masculinos, tá? Então é um tipo de reprodução sexuada, ok? Bom, vamos falar então sobre os tipos de reprodução especificamente, tá? Reprodução em si é uma característica de todos os seres vivos, né? Qual que é o objetivo da reprodução? É você dar continuidade à vida, certo? Então, o ciclo da vida é nascer, crescer, se reproduzir e morrer, não é mesmo? Então, a reprodução está inerente ao ciclo da vida. Todo ser vivo ele sente essa necessidade de se reproduzir, porém, entre os seres humanos, né, a gente tem o pensamento racional e a capacidade de escolher se quer se reproduzir ou não. Entre outras espécies, não é assim que acontece, ok? Tá? Então, é um processo em que um ou mais organismos produzem seus descendentes, ou seja, para dar continuidade à vida. Ok? Aqui a gente tem o lobo-guará, ali nós temos a esponja, né? Que são poríferos. Então, vamos começar com a reprodução assexuada, tá? Na reprodução assexuada, você não tem esse partilhamento do material genético, então não há encontro dos gametas, certo? É uma reprodução rápida, econômica, agâmica, ou seja, você utiliza só, não tem o encontro dos gametas, né? Só que também ela tem baixa variabilidade genética e o resultado de mutações, tá? Aqui na imagem está mostrando a reprodução da estrela do mar, que a gente vai falar um pouquinho para frente também. Mas aqui está demonstrando justamente um tipo de reprodução assexuada. Então, de uma estrela do mar eu consegui obter duas, ok? Dentro da reprodução assexuada, a gente vai ter um processo chamado cisparidade, que ocorre entre organismos unicelulares principalmente, tá? Que eles vão simplesmente se dividir, tá? Gerando dois indivíduos. Então, eu tenho uma célula-mãe, por exemplo, uma bactéria, que duplicou seu material genético, se dividiu, separando, formando duas células filhas geneticamente iguais à mãe, ok? Ainda na reprodução assexuada, a gente tem um outro tipo, que é o brotamento. Então, quando nasce, né, um broto desse ser vivo ali, então há o surgimento de brotos na superfície do organismo, e esses brotos dão origem ao novo. Então, aqui está mostrando a hidra, por exemplo, que é um animal marinho, tá? As esponjas também acontece isso.
Nasce ali um brotinho, esse broto fica um pouco maior. Quando ele tem tamanho suficiente, se desprende da mãe e assim se prende no subsolo, ali no substrato, para crescer e terminar o seu desenvolvimento, ok? Então, brotamento, surgimento de um broto, ok? Outro tipo de reprodução assexuada é a esporulação, que daí é aquela levar os esporos, né, para outros locais, tá? Então são formadas células reprodutoras especializadas que são liberadas no ar e vão germinar num ambiente favorável. Então, por exemplo, aqui no ambiente pode ter vários esporos, né? Isso acontece geralmente com fungos, né? O fungo, o cogumelo, ele forma o cogumelo em si, né? Aquele corpo, né, do cogumelo, justamente para poder liberar esses esporos, né? Que vão auxiliar na reprodução. Aqui na imagem a gente tem o bolor do pão, né? Eles são microscópicos, a gente não consegue ver, mas depois que ele toma conta do pão todo, se você tocar no pão, né, ele vai liberar esse pó, mas a recomendação é justamente você não tocar, porque esses pós podem entrar nas vias aéreas e podem causar uma irritação, né, uma alergia, tá? Então essas células da reprodução são denominadas esporos e elas são capazes de gerar um novo indivíduo, claro que tem que estar em contato com um ambiente favorável, ok? Outro tipo de reprodução assexuada é a fragmentação. Na fragmentação, o próprio nome já diz, você corta um pedaço do indivíduo e esses dois pedaços vão se regenerar formando dois novos indivíduos, tá? Um ou mais fragmentos de um ser vivo se destacam, dando origem a cada um deles a novos indivíduos iguais ao progenitor. Nesse exemplo aqui a gente está mostrando a planária, mas tinha aquela imagem no início da estrela do mar que também aconteceu isso, né? Então foi cortado ali, foi fragmentado o pedaço e a partir desses pedaços foram gerados novos indivíduos. Claro que na estrela do mar tem uma diferença ali porque o corte tem que ser próximo do centro, né? Se for muito na extremidade ela não consegue regenerar, ok? Outro exemplo de reprodução assexuada é a partenogênese. Nesse caso o embrião ele vai se desenvolver, né, de um óvulo que não foi fecundado. O exemplo mais comum é de abelhas, né? Tá? Então você tem a rainha que produz os óvulos, tá? O óvulo que não foi fecundado produz o zangão, ok? Os óvulos fecundados vão produzir as operárias ou uma outra rainha. O que vai diferenciar a rainha das operárias daí vai ser a alimentação e não o tipo de reprodução, tá? A rainha vai ser alimentada com geleia real, já as outras abelhas não, certo? Então, óvulo não fecundado, a gente tem aqui o zangão. Bom, vamos para a primeira atividade então, né? Aqui tem uma tirinha, né? Se os Jedi fossem planar, Jedi é um personagem de Guerra nas Estrelas, não é mesmo? Analisando a tirinha, como você explica a relação existente entre as planárias e o tipo de reprodução? Então mostra aqui, ó, as lutas não teriam fim. O que você entende dessa tirinha? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí, o que você entendeu dessa tirinha e o que tem a ver, né, a reprodução da planária? Bom, se realmente acontecessem nessas lutas em que elas se cortam pedaços, claro que esses pedaços iam regenerar, não é mesmo? Se fosse, né, claro, entre as planárias, tá? Então as planárias, além de se reproduzirem sexuadamente por fecundação cruzada, porque elas também podem fazer isso, elas podem se reproduzir através da bipartição, que é aquela fragmentação, né, que cortou um pedaço, esses dois pedaços se regeneraram, formando dois indivíduos novos, certo? Esse tipo de reprodução também é chamado de bipartição transversal, certo? Então a tirinha tira sarro justamente disso, né, dessa capacidade dela regenerar formando dois indivíduos, ok? Agora, sobre a reprodução sexuada. Então, todos os tipos de reprodução que nós falamos até agora foram tipo de reprodução assexuada, em que não há troca de gametas, certo? Na reprodução sexuada, sim, a gente tem esse compartilhamento de material genético, então há troca de gametas, né, encontro dos gametas, tá? Mas, no entanto, tem um alto custo energético, né, então gasta-se mais energia para isso, tá? Porém, tem uma alta variabilidade genética, o que é bastante importante e benéfico, né, para diversos tipos de seres vivos, porque daí conseguem, né, nascer indivíduos que consigam sobreviver em determinados diferentes tipos de locais, de climas, né, e tudo mais, tá? Isso é importante para que a seleção natural ocorra, ok? E ajuda a garantir a sobrevivência e a perpetuação das espécies, tá? Então aqui está mostrando, por exemplo, o leão e a leoa, ao encontro dos gametas, e a gente tem ali o filhotinho, certo? Reprodução sexuada. Aí, claro que a gente tem alguns tipos de reprodução sexuada. Uma delas é a conjugação, que é utilizada, por exemplo, naquela técnica do DNA recombinante em laboratório, tá? O que é a conjugação? Então, é um processo de transferência de genes de uma bactéria doadora para uma receptora, certo? No final, você não vai ter mais indivíduos, certo? Você vai ter indivíduos diferentes. Essa é a questão. Então, você não tem de uma célula duas diferentes formadas, ou, né, duas iguais. O que você vai ter é de duas células, ali no final você vai ter duas células, porém, diferentes. Por quê? Porque trocou o material genético. Então, a gente tem uma célula doadora, uma célula receptora, há essa troca de material genético e as duas acabam com essa mistura do material genético. Isso que é chamada conjugação. Então, conjugação é um tipo de reprodução sexuada, tá? Por quê? Porque o material genético se mistura, ok? Outro tipo bastante comum que nós conhecemos é a tal da fecundação, né? É o processo pelo qual o gameta masculino une-se ao gameta feminino para formar o zigoto. Então aqui nesse GIF está mostrando ali o espermatozoide em encontro ao óvulo, né? Isso acontece, né? Aqui está fazendo alusão a como acontece a reprodução humana, né? Então o espermatozoide ele nada até o óvulo, onde vai, né, em que vai ocorrer a fecundação. Nesse caso ali, a cauda do espermatozoide é separada, né, ficando ali dentro só a parte da cabeça ali do espermatozoide, onde tem material genético que entra em contato com o material genético do óvulo, ok? Então são duas células N que juntas vão formar uma célula 2N com a quantidade total de cromossomos, ok? Na reprodução sexuada, a gente tem aqueles seres vivos que têm a desenvolvimento direto e aqueles que não se desenvolvem diretamente, né, que é indireto, certo? No desenvolvimento indireto, então depois que aconteceu a fecundação, depois que o ser vivo nasceu, né, para ele se desenvolver, existem várias nuances aí nessa história, né? Então, no desenvolvimento indireto, o filhote, ele nasce muito diferente do adulto, certo? Por exemplo, a borboleta, que vai sofrer a metamorfose, né? Do ovo eclode uma lagarta, essa lagarta vai se alimentar, ela vai formar a pupa e um tempo depois, de dentro dessa pupa, vai sair uma borboleta ou mariposa. No desenvolvimento direto, a gente tem um organismo que nasce muito semelhante ao adulto. Aqui nesse exemplo, a gente tem a traça, mas a gente pode usar o nosso exemplo, né? Os bebês, por exemplo, eles nascem muito parecidos com os adultos, certo? Então, o nosso desenvolvimento da espécie humana é direto, ok? Na reprodução sexuada tem uma outra nuance também, que é a questão dos sexos, né? Então, pode apresentar sexos separados quando os organismos são dioicos, né? Macho e fêmea,
tá? E indivíduos que possuem órgãos masculinos e femininos, que são os monóicos, produzindo os 2 gametas, tá? Nesse caso aqui dos monóicos, a gente tem os hermafroditas, né? Entre o reino animal, entre animais em geral que não são racionais, a gente chama de hermafroditas, tá? Que daí no caso ali a gente tem o caracol, né? A gente tem a minhoca também, que produzem, né? Que tem os 2 gametas, masculino e feminino, produzem os 2 gametas. E entre os dioicos, aqueles que têm sexos separados, inclusive tem dimorfismo sexual, ou seja, o macho e a fêmea são diferentes. No reino animal, são os machos que são mais exuberantes, que, por exemplo, entre as aves, tem as cores mais fortes, a pelagem, a plumagem mais chamativa, justamente para a fêmea escolher ele, certo? No caso do leão, né, ele que tem a juba, que vai atrair a fêmea ou não, certo? Então, tem esse dimorfismo sexual, ok? Mas entre humanos, há um outro termo que a gente utiliza, né? A gente não utiliza mais hermafrodita, porque sim, pode acontecer, né, do ser humano, de uma pessoa, nascer com os 2 sexos, né? Que é o que a gente chama de chamava de hermafrodita, hoje a gente chama de intersexo, tá? Então, em humanos, naturalmente, pode ocorrer, né, pessoas com características sexuais de ambos os sexos, tanto masculino quanto feminino. E genitais atípicos, tá? Podendo aparecer no completo, né, feminino e masculino, ou um atrofiado e outro não, né? Inclusive com variações genéticas, tá? Nem sempre visíveis ao nascimento. Então, às vezes, não está visível, os pais criam do sexo que está ali mais facilmente visto, mas durante a puberdade, com relação aos hormônios, há toda a diferenciação ali, e daí a pessoa pode descobrir de repente que na verdade ela produz mais hormônios de outro sexo, e pode acontecer. Nesses casos a gente não utiliza a palavra hermafrodita, a gente usa o termo pessoas intersexo, tá? Porque sim, pode acontecer, é natural acontecer, e existe uma parcela da população mundial que nasce assim, ok? E vamos para uma atividade mão na massa. Essa atividade mão na massa vai depender do seu professor criar algum joguinho, né? A gente tem um link aqui de um joguinho no Kahoot, tá? Então vamos testar os seus conhecimentos através de um quiz. Então esse é um quiz para fazer juntamente com a sua turma, com seus colegas, ok? Ele pode ser o clássico individual ou em equipe com dispositivos compartilhados. Só vai precisar que os estudantes acessem esse link aqui e aguardem os colegas entrarem no jogo também, para que possa ser iniciado o quiz, ok? Eu vou dar um tempinho para você copiar esse link ali, copiar o site, e eu já retorno.
E aí, conseguiu acessar o joguinho? Tá? O Kahoot é muito simples, basta que pelo menos 2 jogadores acessem para que possa iniciar o quiz, tá? É um quiz com perguntas simples sobre os diferentes tipos de reprodução, ok? Bom, nessa aula então nós compreendemos os tipos de reprodução dos seres vivos, né? Entendemos essas diferenças entre a reprodução sexuada e assexuada, vimos que existem vários tipos e não somente um tipo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.